para relembrar um pouquinho que nós pensamos no último estudo de domingo. Nós entramos nesse capítulo, então, do Evangelho de João, e nós vemos o João Batista pregando no deserto da Judéia. Nós pensamos um pouco na sua característica, na sua pessoa, a pessoa de João, onde ele aponta sempre o Senhor Jesus. Ele veio anunciar o caminho do Senhor, veio anunciar o Senhor, o Messias prometido para a nação, o Rei prometido. E nós pensamos um pouco a respeito das suas vestes, do seu alimento e como ele dependia totalmente de Deus. E isso nós vemos através do seu alimento, como tem no versículo 4, que alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. E também pensamos um pouco a respeito da sua vestimenta, que era característica dos profetas, como ele estava vestido e como ele se apresentou, e que eles, na nação de Israel, aquele povo podia então identificar que ele era um profeta e que ele estava anunciando então o Senhor. Nós observamos algumas características, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, aonde quando foram perguntar para ele quem ele era, ele declarou, ele não negou. O capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 19 em diante, ele está falando, quando perguntaram para ele, ele disse, eu sou a voz, versículo 23 do João, Evangelho de João, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, também pensamos um pouco que ele se alegra com a voz do esposo. Isso nós temos lá em João, capítulo 3. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo. João 3 e 29. Mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. E pensamos, então, aplicando para nós, que nós também temos que ter essas características. João não falava de si mesmo, das suas experiências, daquilo que ele achava, mas ele falava e apontava o Senhor Jesus e cumpria com aquilo que foi determinado. E também havia uma grande alegria em fazer isso. Também, a nossa caminhada, apontar o Senhor Jesus e fazer isso com alegria, com gozo, com o ânimo pronto. Mas é interessante também que ele tem essa característica de estar no deserto, tem essas vestimentas e tem esse alimento. Mas ele estava preparando o caminho do Senhor, do Rei de Israel. E essa manifestação, essa vestimenta dele, nós também podíamos pensar essa humildade, uma identificação com aquele que ele estava anunciando, embora sendo o Rei. Embora ele estava anunciando o caminho do Senhor, o Messias, o Rei. Mas ele se apresenta com essas vestimentas, essa forma. Aquele que está identificado com o seu Senhor. E nós vemos também que podemos pensar que ele não está no centro religioso que se tornou Jerusalém. Nós temos lá na mulher samaritana, lá em João 4, Evangelho de João, aquela mulher de Samaria, João capítulo 4, que ela diz que vós dizeis que em Jerusalém
Versículo 20. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E nós temos também que o eunuco lá em Atos 8, ele também tinha ido a Jerusalém para o local de adoração. Então, Jerusalém também era um local onde eles se deslocavam para as festas, onde era o centro de tudo que estava acontecendo, e também eles eram lugar de adoração. Mas é interessante que João não está pregando nesse lugar. João não está manifestando essa vinda do Messias, anunciando o caminho nesse lugar. Ele se encontra fora desse lugar, pregando no deserto, como diz no versículo 1. E nos fala, pode nos dizer também, nesse afastamento espiritual que se encontrava, a rebelião, essa afastamento que se encontrava essa nação. Ele está pregando fora de Jerusalém. Ele está no deserto. Mas é interessante que o poder, a ação do Espírito, a soberania de Deus, o seu poder, então, convence e aqueles que tinham que sair de Jerusalém para ir ter com ele. Iam ter com ele, versículo 5, em Jerusalém, iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província. E fora de Jerusalém, iam para o deserto. E teriam que ir até ele, para que então fosse batizado, confessando os seus pecados. Foi feito um comentário na reunião de sexta-noite, também que é um princípio de separação. Deus sempre chama para nos separar. Separar no sentido de sair do sistema. Sair do meio desse local religioso, da onde não está o Senhor. E, num certo sentido, aqui também podemos ver que, para eles, uma manifestação que era de arrependimento, ele saiu, então, de Jerusalém, da Judéia, da província, e iam até o deserto, para que eles, então, fossem batizados, confessando os seus pecados. Então, também era uma manifestação que eles estavam arrependidos, que eles ouviram essa voz e estavam saindo daquele sistema que se tornou para, então, confessar os seus pecados e serem batizados. Estava pensando em tudo que já foi comentado a respeito do João Batista, desde a semana passada até agora foi nos lembrado ainda um pouco do que foi falado em relação principalmente às características de João, aquilo que ele, como ele se apresentava e, portanto, era reconhecido pela sua postura, pela sua indumentária, que ele se portava como um profeta, né? Vivia como os profetas, inclusive foi lembrado até a semelhança da sua vestimenta com a semelhança da roupa do Elias. E eu estava procurando aqui, eu não encontrei aonde o Senhor Jesus Cristo fala, se algum irmão lembra aí de onde está, onde o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de João, daquilo ele como profeta, né? Mas nós vemos que lá no Evangelho de João, quando foram inquirir dele quem ele era, lá no versículo 21, disseram assim, aí perguntaram-lhe então, quem és? Quem és tu? Quem és? Então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. É interessante, porque me faz pensar, e os irmãos podem, então, contribuir para a gente pensar junto nesse aspecto, que a missão de João era muito específica. Porque quando, no segmento da sua confissão,
quando perguntam para ele, tá, mas então, quem tu és, né? E ele diz, então, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, né? João ele via a sua tarefa muito específica. Ele mesmo não arrogava para si título algum. Ele veio para anunciar o caminho para o Senhor, né? Era só essa colocação que eu gostaria de fazer, porque, embora eles tivessem todas as características, nós não vemos ele em nenhum momento assumindo este título, declaradamente dizendo, não, eu sou o profeta tal, eu estava escrito de mim assim, não. Ele se coloca na posição de servo, né? Não que os outros não tivessem se colocado, mas é bem específico a manifestação de João. Ele tinha um propósito bem específico, que era a anunciação da vinda do Messias esperado. Só para as edições do testemunho de João, está em Lucas capítulo 7, versículo 27, versículo 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Eu só estava pensando que o João, ele era um cara ousado na maneira de entregar aquilo que ele tinha recebido de Deus. Quando eu além do caso no qual ele vem a ser assassinado, mais para frente, quando ele fala para aqueles que estavam ali, para muitos fariseus e saduceus que estavam indo ver o testemunho do que ele estava. E eles sabiam bem disso. E muitos dessas cobras peçonhentas e víboras são animais que, quando os ovos não saem da mãe e eclodem dentro da própria cobra, elas começam a comer a mãe viva. Isso parece também era uma ofensa horrível. Estavam chamando eles de uma serpente que não quer matar a própria mãe. Então, isso era algo muito ofensivo para eles. E ele era um cara muito ousado, né? Isso me faz pensar que, às vezes, a gente não tem que ter medo de entregar aquilo que o Senhor deu para a gente entregar, né? Outro caso que a gente pode assemelhar no sentido de ousadia também para a gente ter essa coragem é quando o Mardoqueu fala para Esther, se Deus não te colocou lá para te morrer. Então, ele sabia disso, que ele podia em algum momento chegar nesse ponto e mesmo assim não deixou de entregar aquilo que o Senhor tinha dado para ele entregar. Pensando um pouco nessa ousadia também, né, vemos que a pregação de João Batista também era bem ousada. Versículo 2, ele diz assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É uma mensagem bem clara, bem distinta. Mas se nós olharmos assim, no versículo 10, ele também diz assim, ó, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso quer dizer que, se não se arrepender dos seus pecados, não compreender que o seu destino, o jeito que se encontra, é ser lançado no lago de fogo, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7:27, diz assim, né, sobre os rios que correm, né, e também em Lucas, sobre a passagem que ele diz assim, ó, eu até perdi agora. Aqui, ele fala sobre a parábola da figueira estéril, né?
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não a achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Aí a gente sabe sobre a parábola, né? Que o vinhadeiro pede mais um tempo para estercá-la, e se ela não der fruto, no próximo ano vai ser cortada. Isso é um sinal de juízo perante aquela raça de víboras, como João chamou eles. Eles teriam que ter a consciência que o reino de Deus estava chegando. Somente isso.